meu nome é Aloysio, eu sou consultor da Nuitec. Primeiramente, agradecer ao pessoal do comitê organizador, do X-Fórum, por estar recebendo a gente para palestrar um pouquinho sobre EVPN. Sei que já está no final do dia aí, todo mundo ávido para tomar uma cerveja aí, patrocinada pelo X-Fórum, então vamos lá, vamos começar aqui para a gente não perder tempo. Quando eu optei por trazer esse tema para vocês, eu tenho lido um pouquinho sobre EVPN, um pouquinho com mais afinco nos últimos meses, e tem algumas tendências apontando que esse protocolo veio para ficar. Um novo conceito de interconexão de rede, e lendo alguns blogs, a gente vê claramente algumas definições. Tem até um blog interessante de um Distinguished Engineer da Cisco, igual a gente já teve o Emerson hoje palestrando pela manhã. Esse Distinguished Engineer fala que EVPN, na tradução, seria a nova bolacha do pacote. É algo que veio para sobressair nesse mundo de interconexão. E a gente vê muitas coisas sobre EVPN no mercado, EVPN, VXLAN no mercado de data center. Então, fiz grande parte da minha vida trabalhando em service provider, e aí não via algumas aplicações, sempre via essas aplicações para data center, e algo que não é um ambiente mais mutável, mais rápido, e a gente vê as coisas acontecendo com uma velocidade maior. E aí comecei a achar algumas coisas interessantes para o mundo de service provider, então vou compartilhar aqui com vocês hoje. Vamos ver se isso aqui vai passar. Bom, preparei uma agenda aqui para vocês, para falar sobre EVPN, porquê desse novo protocolo. VXLAN é um assunto bastante interessante, como os dois trabalham juntos, entender qual que é o princípio do VXLAN, alguns benefícios e conceitos, aplicações, e depois a gente fala mais no final, um resumo sobre uma quebra de paradigma, aonde a gente pode ir com EVPN e VXLAN. E bastante importante que nós vimos hoje já uma apresentação sobre evoluções de redes, sobre simplificações de redes, usando um outro conceito. A gente está trazendo mais um conceito aqui que a gente pode ficar com ele em mente para futuro. Bom, sobre a empresa, rapidinho aqui para vocês, Nuitec, uma empresa nova, fundada esse ano, de consultoria de redes. Nós somos profissionais aí do mercado de provedor de serviços, estamos aí há mais de 15 anos trabalhando soluções de redes e conectividade, né? E fundamos a empresa no intuito de ajudar e suportar as entidades que tiverem necessidade aí no mercado de comunicações. Então, o que é o EVPN? Por que a gente tem esse protocolo novo, da onde surgiu e aonde a gente vai aplicar? Bom, EVPN, da tradução, de Ethernet VPN. Então, é um protocolo novo. O principal intuito dele é prover conectividade aí no mundo de transporte para suportar a entrega de serviços. Conforme eu já falei para vocês, é algo que já vem com bastante aderência ao mercado de data center. A gente já vê bastante paper sobre isso, com aplicações nesses cenários, e agora novos modelos, novas funcionalidades para o mercado de service provider. Ele tem um apelo forte para a simplicidade de rede. Hoje, para poder prestar uma série de serviços que nós estamos habituados a contratar ou as tecnologias necessitam, a gente endereça um monte de coisa para a camada de protocolos. Os protocolos precisam de uma série de recursos para que eles consigam endereçar essas necessidades. E eles se tornam muito complexos. Então, a máquina de estado desses protocolos fica muito complexa e não atende a alguns requisitos do mundo moderno. Então, o EVPN vem para endereçar algum desses pontos. Ele é um protocolo simples, como eu já disse para vocês, e tende a atender todos os serviços. Então, aqueles serviços que nós estamos acostumados, de L2 VPN, comunicações de Layer 2, L3 VPN, IP, que são comuns no mercado, aplicações mais novas, como DCI e comunicações de L3 em data center.
Mas a gente já tem uma série de protocolos. Se seria só o intuito de simplificar, por que não a gente evoluir os protocolos tradicionais? Esses protocolos já estão massificados, implementados na maioria dos ASICs e dos fornecedores. Então, por que não a gente fazer uso disso? Então, um princípio interessante é, vamos partir do que nós já temos. Vamos pegar os protocolos, a forma como já se faz hoje no dia a dia, e ver como melhorar isso. Hoje em dia, VPNs, a gente conhece bem como VPNs de camada 2 e VPNs de camada 3. VPNs de camada 2 são aquelas tradicionais VPLS suportadas através dos backbones MPLS, são as extensões de LAN. Tem algumas particularidades de aplicações, não vou entrar no mérito, o que funciona, o que não funciona, mas tem as suas implicações, suas particularidades, suas restrições. E as VPNs de camada 3, IP, a VPN RFC-BIS antigamente, agora já 4364, que é o que a gente está mais acostumado. Mas, para atender todos esses requisitos, essa rede ficou muito complexa. Virou um novelo ali, um monte de funcionalidade que precisou ser atribuída aos protocolos para atender todos os requisitos que foram demandados pelos serviços que foram evoluindo. Uma das grandes tendências de mercado que dão aderência ou que motivam a implementação de novos protocolos é os requisitos que o mercado impõe. Uma das principais tendências no dia a dia é o mercado de virtualização e de cloud. Não tem como negar que as tendências apontam e os investimentos têm sido feitos para o mercado de cloud. Hoje em dia, a gente vê, todos os documentos que a gente lê, pesquisas, a gente vê que esse mercado não para de crescer, cresce exponencialmente, tanto do ponto de vista de demanda, do ponto de vista de investimentos e do ponto de vista de receitas. Então, é algo que veio para ficar e tem as suas particularidades, requisitos extremamente específicos que com os protocolos tradicionais, fica praticamente inviável que essas aplicações tenham sucesso ou que a gente atenda os requisitos hoje necessitados por esse tipo de mercado. Então, a gente vai pegar o EVPN para endereçar alguns dos problemas que a gente já tinha. Os protocolos tradicionais, de camada 2 ou de camada 3, eles tinham suas particularidades. Especificamente nos de camada 2, por exemplo, do VPLS, eles trouxeram com eles todo o princípio de comunicação do Ethernet lá do I3E. Então, eles têm alguns problemas, por exemplo, de flooding learning, que é intrínseco do protocolo e foi trazido para o VPLS, por exemplo. É algo que a gente consegue, ou foi um pré-requisito a ser endereçado no EVPN, nas comunicações com VPN e VXLAN. E outras aplicações, como virtualização e cloud, foi algo que eu já falei para vocês, data center interconnect, simplificação com redução da camada de protocolos, e algo que hoje a gente tem dois mundos totalmente separados. Nós temos um mundo de camada 3, de camada 2, e um mundo de camada 3. Agora, já pensou um requisito onde a gente tem os dois mundos juntos, tudo funcionando de uma única vez? Então, era um requisito que hoje não era endereçado pelos protocolos atuais, e vamos ver se a gente conseguiu resolver isso com o EVPN. Vou pegar uma água. Bom, primeira coisa, toda vez que a gente ouve falar de EVPN, às vezes a gente ouve falar também de VXLAN. Mas por que dois protocolos? Eles são a mesma coisa? São coisas distintas? Um não vive sem o outro? O EVPN precisa do VXLAN? Então, primeiro, lá na frente, a gente vai entender um pouquinho do princípio de funcionamento do EVPN, mas primeiro vamos introduzir o VXLAN. O que é esse VXLAN? Então, o VXLAN é um protocolo na camada de overlay que permite a virtualização de redes. Então, qual foi o principal motivador dele? O principal motivador dele foi endereçar
uma limitação que a gente tinha de segmentos em data centers. A gente falou já agora há pouco que o mercado de cloud cresce exponencialmente, mas a gente estava limitado a uma segmentação de data centers que era do frame Ethernet. A gente conhece lá as VLANs, que a gente tem uma capacidade limitada de bits que consegue endereçar esses segmentos, que a gente está limitado ali a 4.096 bits, além de outros problemas tradicionais desse mercado, desse mundo. E aí, o VXLAN vem justamente como uma solução para endereçar isso. Então, a gente tem uma extensão desse campo de endereçamento, que agora tem um outro nome, né? Aqui a gente não vai entrar muito nos nomes técnicos do VXLAN ou do EVPN, depois a gente fica para futuras apresentações ou consulta dos senhores, mas ele vem justamente para resolver um desses problemas e passa a aumentar essa capacidade de endereçamento, possibilitando aí uma maior escalabilidade nesses segmentos, um número bastante interessante. Outra coisa bem legal do VXLAN é aqui, ó. A gente passa a ter todo o nosso frame internet, inclusive o cabeçalho aqui do VXLAN, ele com um novo header aqui, encapsulado por um frame UDP. Então, um dos protocolos de transporte mais simples que nós temos, o DP. Isso vem a simplificar muito as nossas redes, balanceamentos, uma série de restrições das redes legadas. Então, ele é um camada de overlay. Então, é um protocolo que está na camada de overlay. Como princípio de funcionamento, a gente precisa interligar isso, pontos distintos. Qual que é a forma mais simples de eu fazer essa interconexão desses diversos pontos? Utilizando uma camada de underlay. Qual que é a camada de underlay mais difundida, mais simples implementada no mercado hoje? É a camada IP, tradicional, já implementada em diversos elementos de rede, em diversos vendors. É uma forma barata de se fazer isso. Então, a gente pode fazer a implementação dele utilizando essa camada IP, seja ela qual for, seja qual vendor for, e os diversos protocolos aqui existentes. Então, a gente vai criar aí uma camada de overlay, que seria uma interligação de pontos distintos, vários pontos sobre essa camada. O VXLAN, que também a gente não vai entrar nos detalhes de nomenclatura, mas o VXLAN, ele não nasce tão perfeito, endereça bastante coisa, mas ele nasceu com algumas limitações. Uma das limitações é a limitação que ele ainda, do princípio básico do Ethernet, ainda precisa de uma máquina de estado de Fluid Learning. E aí, para poder endereçar isso, tem algumas formas de se fazer. Você pode utilizar de controladoras, SDN, algumas coisas, mas o modelo mais aplicado e mais adaptado a isso é utilizando um outro protocolo, que é o protocolo base da nossa apresentação hoje, que é o EVPN. Então, a gente faz uma integração do VXLAN com o EVPN. E, para endereçar toda essa quantidade absurda de MAC addresses que a gente vai ter ali para escalar essa comunicação de clouds nesse mercado que a gente tem, que cresce exponencialmente, a gente vai utilizar um dos principais protocolos que a gente já conhece para altas escalas de distribuição, que é o BGP. O VXLAN é um dos primeiros e um dos mais difundidos protocolos de camada de overlay. A gente viu aqui, conforme eu já apresentei para vocês, ele tem algumas limitações, nasceu com algumas limitações, mas hoje ele já é altamente implementado e difundido em diversos ASICs. Então, a gente já vê vários projetos de pessoal fazendo a utilização de VXLAN. Nós temos outros protocolos que estão nascendo e tendem a resolver algumas limitações dos protocolos de overlay que já são bastante utilizados, como VXLAN, NVGRE, STT. Então, tem o GNIV, é um outro protocolo, ele tende a endereçar algumas limitações que intrínsecas do VXLAN,
Existem outros protocolos, já tem drafts, por exemplo, do VXLAN GPE. Então, são discussões que estão tendo no IETF para que a gente tenha novos protocolos na camada de overlay e que já enderecem essas limitações que a gente comentou há pouco. Agora, vamos lá para o EVPN em si, alguns conceitos do EVPN. Bom, quais são os benefícios dessa tecnologia? Tem uma série de coisas que o VPN consegue resolver para a gente. A gente tinha algumas limitações lá no VPLS, ele trouxe com si as características do Ethernet tradicional. Algumas coisas a gente não conseguia fazer, por exemplo, o Active Multi-Home, era ligar um switch Ethernet, por exemplo, em pontos distintos e deixá-los ativo. A gente tinha problemas de loop, e aí precisava de protocolos de resiliência. Então, ele vem para resolver coisas desse tipo. Mobilidade de VMs, então, são requisitos do mundo de data center, tem que ser flexível. A hora essas VMs estão de um lado, a hora essas VMs estão do outro. Então, precisaria de um protocolo que suportasse isso. Minimizar o flooding de tráfego. Então, é algo que a gente viu que era uma limitação lá do VXLAN, também resolvido aqui. E uma série de outras aplicações aí, e uma delas, a comunicação aí de soluções, de aplicações de camada 2 e 3 dentro da mesma VPN. Ele parte do princípio que a gente já vê em VPNs tradicionalmente hoje implementadas, né? São os VPNs utilizando o BGP, segmentação, separação entre essas VRFs. Então, ele tem o mesmo princípio aí, nada mais é do que uma família do BGP. E utiliza alguns benefícios que a gente já aprendeu. Aqui eu já me antecipei com algumas coisas, né? Em relação à forma de aprendizado, existe a comunicação PSE. Uma coisa interessante supressão de ARP e flooding. Tem uma característica interessante que o PE ele passa a funcionar como um proxy, evitando o flood de ARP para os destinos remotos. Então, ele vai, dentro da VPN, no ambiente local, o processo é normal, mas quando é externa, comunicação externa, o PE vai agir como um proxy. Então, são várias melhorias que foram implementadas, além das melhorias normais requisitadas para as aplicações, que é resiliência, mobilidade, agilidade, tudo que a gente já vê nesse mundo e que a gente vê que são requisitos de novas aplicações, então, já são aqui endereçadas no EVPN. Aqui uma coisa interessante, princípio de funcionamento do EVPN. Parte do princípio que a gente tem dois planos distintos de comunicação. A gente vai ter um plano de controle e um plano de dados. Então, quem está lá nesse plano de controle? EVPN junto com o BGP. E o EVPN com o BGP, ele pode funcionar em cima de várias camadas de overlay. Então, a gente viu que o EVPN ele não só vai funcionar com o VXLAN. Então, a gente vê muita documentação desses dois protocolos funcionando conjuntamente e acha que é uma amarração entre os dois, mas não. Ele pode utilizar de muitos protocolos. Por exemplo, o MPLS-IP, que já temos hoje nas nossas redes, tem algumas particularidades, algumas limitações, mas eles estão lá e são suportados como um plano de dados para o EVPN. Temos os outros protocolos, VXLAN, Genive, SSTT, alguns outros. Temos o PBB, MAC-MAC. Então, com esse suporte, com essa arquitetura, a gente vai ver que cada dia mais o EVPN vai ficar próximo das aplicações ou de cenários que são mais habituais a operadores de serviço. Aqui é só uma representação, um overview de uma comunicação EVPN. A gente não vai entrar no mérito aqui, tem algumas siglas, algumas coisas. Aqui também existem também algumas definições que a gente vai ter que procurar entender quando estiver estudando o EVPN. Tem algumas siglas novas, algo que já é conceitualmente comum para a gente de outros protocolos, a gente vai ter também no EVPN, EVI, algumas coisas, Active Multi-Home.
Então, algumas frases ou siglas que são comuns desse mercado, a gente vai ter que estudar e se familiarizar com elas também para o EVPN. Mas qual que é o princípio de comunicação? Você vai ter uma camada uma camada de overlay e seus pacotes vão ser tunelados nessa camada. Então, vai ter uma comunicação fim a fim, mas os seus pacotes vão estar encapsulados nessa camada. Você vai ter um plano de controle para fazer a comunicação ali, a distribuição dos protocolos, né? E a capacidade aí da gente ter um CE, né? Ou um CPE comunicado com dois PS distintos simultaneamente, uma funcionalidade intrínseca aí do EVPN. Um conceito de rede, uma aplicação bastante interessante. Hoje de manhã a gente teve uma apresentação e aí a gente estava fazendo uma discussão sobre modernização ou simplificação de redes de operadoras. Quando a gente está falando de data center, é muito comum a gente já ver ou encontrar documentação onde essa simplificação foi feita com esse tipo de protocolo. A gente encontra vários cenários, vários papers de implementações de data center interconnect, de virtualização e tudo mais, utilizando a parceria EVPN VXLAN. Quando a gente vai para o mundo de service provider, a gente está acostumado já, está na nossa mente, grandes cores de rede, e esses cores utilizam como princípio básico IP e MPLS. E para endereçar toda essa complexidade desses protocolos, nós estávamos habituados a... era algo que os vendors nos traziam de proposta como simplificação, a evolução do MPLS. Essa evolução do MPLS, alguns veem como Spring, que é o segment routing, então, toda essa camada. Mas por que não fazer essa evolução de rede utilizando o EVPN VXLAN? Isso passa a ser uma quebra de paradigma para os cores de redes que a gente tem hoje. Ele consegue endereçar a maioria dos serviços que a gente já tem disponíveis hoje, e a gente não precisa mais daqueles roteadores complexos, com ASICs caros, FIBs grandes. Então, a gente conseguiria atender os serviços que a gente tem hoje, as propostas que a gente tem de serviço hoje, utilizando um Fabric. Nosso core de rede seria um Fabric, rodando aí EVPN VXLAN. Então, a gente não tem muita coisa de implementação, de estudo de caso já com implementações de core de rede, utilizando Fabrics nesse sentido, mas é algo que a gente vê, é comum em data center. Então, é algo que a gente pode, talvez, trazer para a realidade de service provider e pensar um pouquinho aí de como fazer, como endereçar essas aplicações utilizando esses novos protocolos. Então, EVPN é algo que veio para ficar. Acho que quem ainda não pesquisou ou ainda não teve curiosidade de ler, acho que é algo que a gente tem que começar a pesquisar, a entender quais são os princípios disso, que eu acho que nos próximos anos a gente está próximo de ver uma mudança no mercado de conectividade. E creio eu que a EVPN vai ser dessas mudanças que a gente vai vivenciar e que vai perdurar por um bom tempo. Bom, era isso que eu tinha preparado para vocês. Ficou aqui em cima da pinta aqui. Acho que tem mais um minutinho aí para pergunta. Obrigado, Luísio. Temos um tempo para a pergunta. Júlio, por favor. Oi, Luiz. Júlio, do XBR. Duas perguntas. Uma, se você... o VXLAN, ele impõe um overhead maior em cada pacote, né, em relação ao MPLS. Da ordem de uns 50 bytes por pacote. Perfeito. Queria a tua opinião sobre isso daí, se vale a pena isso, ou se, dependendo do tipo de aplicação de redes, isso pode ser vantajoso, ou se isso pode ser um problema. A outra é em relação
Assim, existem vendors que defendem o uso de VPN com MPLS e outros focando mais em VPN com VXLAN. Saber a tua opinião também, se você vê alguma restrição, ou por que você está focando mais o VXLAN. E a terceira, se você já pensou em algum caso onde você tem uma rede baseada em MPLS e como virar ela para VXLAN com EVPN. Tá, bom. Vou pegar aqui todas aqui, me ajuda se eu esquecer algumas, Júlio. A primeira é sobre o tamanho do pacote, né, com overhead maior. Nas documentações que eu li, não vi grandes restrições na utilização de estar utilizando o VXLAN devido ao problema de estar utilizando um cabeçalho maior. Pelo contrário, havia benefícios na utilização de ter o encapsulamento do VXLAN sobre o DP, algo que simplificou bastante, endereçou alguns problemas que a gente tinha no passado. Não achei nada, por enquanto, de malefícios em relação a isso ou documentações específicas. A última pergunta, a do meio eu esqueci, mas a última pergunta sobre a transição de MPLS para VXLAN. Eu acho que isso tem que ser feito de forma gradativa, não tem um passo a passo definido. Eu acho que as redes estão muito enraizadas com o MPLS, mas eu acredito que cenários onde você consiga fazer a separação e uma simplificação da sua rede, eu acho que é interessante você já pensar no VXLAN como uma fase de crescimento ou uma fase de evolução. O passo a passo de como fazer isso, eu acho que ainda tem que ser bem pensado, porque eu acho que cada rede tem as suas aplicações e as suas confusões. Igual a gente viu na apresentação hoje mais cedo da Cisco, o MPLS ele é usado de forma diferente em várias indústrias, em várias empresas. Nós temos empresas que utilizam o MPLS de forma bem mais complexa, e a grande maioria talvez usa o básico do MPLS. Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado na hora de fazer essa migração, mas acho que não tem como fugir. Eu acho que é algo que vai ter que ser feito. E, por último, sobre a questão da utilização de EVPN com VXLAN ou com MPLS. Exato. Pelo que eu tenho lido, eu acho que o casal perfeito é EVPN e VXLAN. Eu acho que no MPLS, mesmo sendo possível utilizar ele no plano de dados, ele ainda tem algumas limitações que acho que foram bem endereçadas utilizando outros protocolos nesse plano de dados. E, pelo meu entendimento, eu acredito que elas foram bem resolvidas com o VXLAN. Acredito que isso vai mudar ainda, mas, por hora, eu acho que a grande maioria das implementações vão ser nessa linha. Tá bom. Leandro, por favor. Leandro Bertoldo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ponto de presença da RNP. Uma coisa que até EVPN virou uma buzzword nesse último ano, 2018. Está todo mundo, desde o ano passado, falando BGP, VPN, VXLAN, etc. Agora, eu fiquei surpreso nos últimos tempos que, inclusive, pessoas de rede de universidade, rede de campus, rede de empresa, o pessoal diz, não, porque a gente tem que botar VXLAN, porque o cara da Cisco veio aqui e disse não sei o quê. Depois veio o cara da Juniper e disse não sei o quê. Depois veio o cara da Huawei e disse não sei o quê. E o pessoal, eu já notei assim, de colegas que estão indo do tipo, ok, eu tenho que implementar EVPN dentro da minha rede, eu tenho que implementar VXLAN. E eu acho bom deixar bem claro que essa solução é boa para provedor de serviços. Se tu é dono do data center e vai botar um monte de cara lá dentro, de redes diferentes, e vai ser de alugar, ok. Mas isso não é para rede de empresa, a menos que tu tenha 3 ou 4 data centers hospedando em rede nuvem. Senão, o pessoal está indo muito na moda de botar isso. Ah, mas eu preciso disso para quê? Eu preciso porque eu preciso de 2 links ativos. Tá, ok. Vai lá, vai olhar Trio, vai olhar SPB, se tu quer link ativo, ou compra uma outra solução, ou bota MPLS, se for o último caso. Então, eu acho que o pessoal está indo muito na onda de seguir isso e não está sabendo muito bem onde usar essa ferramenta. Está querendo botar um parafuso com martelo. Só uma colocação assim que eu estou vendo de que está acontecendo em várias redes. Assim. Não sei se tu, que
vocês imaginam que tem consultoria, etc., Sim. se esse tipo de coisa está acontecendo ou não. A demanda diretamente pelo cliente eu ainda não tenho visto muito, não. Mas, como você mesmo disse, tem alguns entusiastas das coisas, né? E eles são bem direcionados pelos vendors. Então, o vendor, quando vê que é um negócio, tenta já criar o conceito e, às vezes, os entusiastas acabam atropelando as coisas. Então, eu acho que é natural mesmo que as pessoas queiram ver, mas eu acho que tem aplicações e o momento certo de ser feito. Só para frear um pouquinho, porque está muito moda, né? É o tema da vez, né? Ele é o tema da vez. A joia. Mais alguma pergunta para o Luísio? Luísio, obrigado. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.